Tá, uma pergunta que todo fã se faz. Se a Marvel começou nos quadrinhos nos anos 60, por que o Peter Parker não tem 80 anos de idade? Ou ainda, o Magneto, né, personagem que sofreu lá durante a Segunda Guerra Mundial, né, ele tá tudo bem, o Magneto já tá dependendo de quem desenha, ele tá meio baqueado. Mas a gente também pode falar do Justiceiro, Guerra do Vietnã, né? Frank Castle é uma vítima desse conflito e de repente ele tá benzaço, né? Era pra ser o Old Man Frank Castle. Essa semana, o editor executivo da Marvel, o Tom Brevoort, né? Uma figura bem conhecida dos bastidores, comentou essa questão de cronologia na newsletter dele. Pô, galera, assinem, é The Man with a Hat. É maravilhosa, porque sempre tem uns bastidores bem específicos que são interessantes assim pro fã, sabe? Quem é fã hardcore curte saber esses detalhes que o Tom Brevoort coloca lá na newsletter. Pois então, foi lá um fã perguntar qual a idade oficial dos principais mutantes da Marvel. Eis que o Tom Brevoort respondeu praticamente com esse meme que você está vendo aí na tela. Ele mandou um desencana. Tá? A explicação oficial que a gente tem na Marvel hoje em dia é 15 anos. Não importa se tu começou a ler quadrinhos há 40 anos, o universo só tem 15 anos, é o máximo de tempo que se passou até aqui. Ele chega a comentar que não tem como dizer a idade de ninguém, né? Tipo, o Ciclope, a princípio ele tem a mesma idade que o Anjo, que é a mesma idade do Tocha Humana e do Homem-Aranha. Só que o Fera é mais velho. A Kitty Pryde é mais nova, abre aspas pro Tom Brevoort. Eu sei que você quer saber como se encaixa tantas histórias nesse meio tempo tão resumido, né, que são os 15 anos. E a resposta é a seguinte, é ficção. Então a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que os leitores topem. Tem uma tendência entre os leitores de esperar que os personagens envelheçam junto com você. Né? E aí vem gente dizendo, por exemplo, que o Ciclope tem 45 anos e por aí vai, mas não é assim que funciona. Esse comentário, ele repercutiu muito na internet, né? Tu tem youtubers fazendo vídeo, matérias, debates em cima, né? Ok, a Marvel agora não se importa com cronologia. Bom, vamos lá. De certa forma, a editora se importa. Né? Vocês podem ver, eles fizeram soluções, por exemplo, com o Homem de Ferro e com o Frank Castle, né, o Justiceiro, de trazer eles para guerras mais atuais, né? Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão. Mas a melhor solução de todas, vem da mente do Mark Waid e do Kurt Busiek, quando eles criaram, ó, vocês podem ver, essa é uma página da história da Marvel Comics, né, um quadrinho escrito pelo Mark Waid, e ele cita, olha só, uma guerra, tá logo acima aqui da minha cabeça, ó, Sian Kong War, que é uma guerra que existiu há 15 anos. Sinceramente, eu não me importo mais. Eu já entrei há algum tempo no modo Let It Go, sabe, tipo Frozen, assim. Tem 1 milhão de roteiristas que passam pelos gibis, desenhistas dando aspectos diferentes aos personagens, sei lá, editores, são 80 anos de histórias para alguns deles, tá tudo bem. Tá? Tomara que o próximo gibi seja legal. Eu não me importo com, sei lá, o Homem-Aranha do nada, ele começa a fase ali do Nick Spencer e ele parece um adolescente. Sendo que antes ele era um professor na fase Straczynski. Eu tô junto com o Tom Brevoort nessa. Né? Ele diz que o leitor tem que topar. Eu topo. Precisamos falar sobre The Boys, que está repercutindo bastante nas redes sociais, né? A 4ª temporada estreou, e não está repercutindo só porque The Boys é uma bela de uma série. Não, tem outros detalhes envolvidos e a gente vai aprofundar um pouco os bastidores. Porque essa semana o Garth Ennis, né, co-criador do quadrinho The Boys, ele participou de uma live no Comic Book Herald, que é um site meio podcast que eu acho bem legal. E aí no meio de 1 milhão de assuntos, o Ennis reiterou que ele nunca leu de cabo a rabo um gibi do Stan Lee. Isso pode parecer polêmico, mas não é, né? O Garth Ennis não gosta de super-heróis, ele já admitiu várias vezes, dá pra ver isso nos trabalhos dele, né? Tipo Hitman. O Ennis também deixou claro pra Marvel que sempre que chamarem ele pra fazer o Justiceiro, ele topa. Isso é muito legal, porque né, ele é o roteirista definitivo do personagem. Até agora lá fora tá saindo uma minissérie dele com o Jason Burrows, que é o Get Furry, né? É o Frank Castle na Guerra do Vietnã, caçando Nick Fury. Eu imagino que a Panini deve publicar isso em breve, talvez, sei lá, até o final desse ano. Mas não tem jeito. Parte do papo teve que ir para The Boys e eu acho que vocês devem estar acompanhando nas redes sociais, tem todo um debate envolvendo, será que agora The Boys virou uma série lacradora? Né? Porque o francês, personagem que está acima da minha cabeça, né, não é que ele revelou que ele era bissexual, isso já estava claro. Né? Na verdade, isso ficou um pouco mais escancarado nessa 4ª temporada. O povo também está reclamando muito do Capitão Pátria, que aparentemente agora ele é uma sátira à extrema-direita norte-americana.
Bom, galera, o que eu vou dizer? O Garth Ennis resolveu comentar sobre essa questão toda, né, esse debate entre os telespectadores de The Boys. O Comic Book Herald, ele pergunta pro Ennis se ele não se acha muito sutil, né, na hora de fazer uma crítica, alguma coisa assim, a ponto das pessoas simplesmente verem a crítica e não entenderem. Então o Ennis reconhece que sim, no ambiente atual a coisa tá difícil, e ele, enfim, ele dá uma analogia de que os dois lados do espectro político, tanto a esquerda quanto a direita, se enxergam como Jedis e veem o outro lado como Siths. Também cita que isso é ridículo, né, quando se trata dessa gente, porque, por exemplo, né, como é que só agora a galera entendeu que The Boys critica a extrema-direita norte-americana? Aí abre aspas pro Ennis. A surpresa é que eles conseguiram se tocar, que não deixa de ser um jeito bem sutil, né, de chamar as pessoas de burras. Assim, galera, eu sinto que The Boys, ele critica tudo, tá? Ele não é uma série, não dá pra colocar ela numa caixinha, né? Realmente, o Ennis, ele vai tirar onda com tudo que pode soar hipócrita na sociedade e colocar ali na série. E é muito estranho, né, as pessoas não se tocarem disso. Dê uma olhada nesse cara, por exemplo. Ele viralizou essa semana, né, no Twitter, porque ele disse que para as pessoas pararem de assistir a série de TV. Que a série de TV é um lixo, que, deixa eu pegar aqui, e que os quadrinhos são infinitamente superiores em todos os aspectos. Que eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falar isso, né? Tipo, sei lá, 99% das pessoas dizem que tá, a série melhorou o quadrinho. E esse cara não. Né? E obviamente ele está dizendo isso porque ele se sente ofendido que agora a série critica o pensamento dele. 4 anos de série de TV e agora que o povo está se dando conta. Isso não é nem uma falha da humanidade, é uma falha no, sei lá, no ensino. Tá, vamos falar de uma despedida. Vocês devem estar acompanhando que atualmente, até aqui no Brasil, a Panini publica quadrinhos de Star Wars entre os episódios 5 e 6. Beleza? Tem o Luke aqui com a roupa preta e tudo mais. Então, essa fase tá acabando nos Estados Unidos. Aqui, ó, tu tem a edição 50 de Star Wars, que sai em setembro, e a edição 50 do Darth Vader, que também, né, tá encerrando esse ciclo. Gente, meio que a notícia é essa, né? A Disney primeiro explorou o que aconteceu entre os episódios 4 e 5, agora 5 e 6, e a tendência é que a gente veja o que acontece depois do episódio 6. E isso me deixa muito empolgado, porque na verdade, se a gente pegar esse período entre os filmes, fica muito engessada a cronologia, né? Tu sabe que algumas coisas não podem acontecer por conta, né, dos eventos, e eu coloquei essa imagem do primeiro volume da trilogia Tron só porque, né, nos livros foi aqui que a gente viu a continuação, antes de ter os novos filmes, mas a minha aposta é que de repente eles vão explorar alguma coisa relacionada ao Mandaloriano, pode ir por aí. A fase Zeb Wells e Romitinha no Homem-Aranha já tem data para acabar, né? Não sabemos o tamanho do último arco, mas sabemos que ele começa em setembro desse ano. É impressionante a rejeição de Zeb Wells nas redes sociais. Né? Com tudo que a Marvel fez, claro que tem um dedinho ali do Kevin Feige, um pouquinho do editorial para tornar a coisa menos palatável, mas que horror, gente. Que horror. Foram 2 anos ao todo que, sinceramente, não vão deixar saudades. E tem um burburinho nas redes sociais de que talvez a Marvel contrate o Joshua Williamson, isso é um rumor, para escrever Homem-Aranha. Sim, tá ali o símbolo da DC, né? O Joshua Williamson fez a Crise Sombria nas Infinitas Terras. Era meio que o pau para toda a obra da DC. Né? Só que agora, no mesmo dia que a Marvel anunciou o fim da fase Zeb Wells, o Joshua Williamson anunciou que estava saindo do Arqueiro Verde e do Batman e Robin. Tá, opinião diferente, inclusive, do nosso redator, Érico Assis, que escreveu aqui. Olha só, mais um escritor qualquer nota? Vinícius, tá? Eu concordo, né? O Josh Williamson não é o grande roteirista absurdo que vai salvar o Homem-Aranha, mas, bom, no mínimo vai ser melhor que Zeb Wells, eu acredito. Mas eu acho ele um escritor razoável, assim, eu acho que dá pra dar uma chance pro cara pegar um grande título, né? Ele já fez aí a crise na DC e tudo. Eu acho que o problema da crise não é mais uma questão editorial, liberdade criativa, etc., do que a escrita, o roteiro e o planejamento do Joshua Williamson. Se acontecer, eu vou ler. Tá, e ainda falando sobre as novidades de setembro no mercado norte-americano, tem Minor Arcana, que sai pela Boom Studios e é escrita e desenhada e colorida por Jeff Lemire. Veja só, o autor do Sweet Tooth tem tudo a ver com tarô, né? O The Fool aqui, a capa, na verdade, é uma carta de tarô.
E o Lemire, ele parece bem empolgado, ó, vão ser 22, ele já estruturou 22 edições, então a princípio vai longe. E a HQ vai tratar sobre a filha de uma médium fajuta que volta para uma cidade do interior, porque é Jeff Lemire, e acaba descobrindo que a mãe tem poderes de verdade. Eita, é impressionante como a vida vai te ensinando aos pouquinhos. Né? Antigamente eu vi um anúncio de quadrinho do Lemire, ficava super empolgado, eita, não, novo Jeff Lemire. Agora meio que, vamos ver, vamos ver. Eu sou um cara que só pra constar eu gosto dos desenhos dele, eu acho que me empolga, sei lá, me traz boas recordações do Sweet Tooth, do Condado de Essex, mas pela capa não pareceu algo tão bombástico. E detalhe, tá? O Lemire, ele já anunciou que tem 3 projetos, que em breve saberemos quais são, na DC Comics. Então ele é um cara que, a princípio, ele tá voltando pro mainstream, além de fazer aí as suas séries autorais. E, novamente, a Amazon é assunto na gibisfera brasileira. Vamos repercutir aqui o encontro dessa vez não de comic shops, mas de editores na Comic Boom. Foi mediado pelo Sidney Guzman, teve transmissão do Universo HQ, e como vocês podem ver na mesa, tem Ferrez da Comic Zone, Rogério da Veneta, Bruno Zago do Pipoca, o Paulo da Devir e o Guilherme da Panini. Galera, são 3 horas de live, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem tudo, mas eu acho que a ideia principal, assim, o assunto que mais repercutiu e tudo, é a relação das editoras com a Amazon, que hoje é outra. Né? Se a gente for pegar destacar os tópicos principais, a Amazon ela está comprando menos, ela mudou o esquema de como ela administra o estoque, né? O estoque que eles ficam com os materiais das editoras, e a relação que existia mais próxima com os gerentes da Amazon e o comercial, que agora é administrada por um algoritmo. E alguns pontos que a gente tem que destacar, primeiro, né, que não há controle sobre os descontos que a loja pratica, né, com relação às editoras, né, a Amazon que cuida disso, e tem inclusive casos em que esses descontos no preço dos livros acaba virando desconto no lucro das editoras, inclusive. O Bruno Zago, ele chegou a comparar a um jogo de xadrez o que o algoritmo pede, né? Que nem sempre eles devem alimentar o algoritmo, né? Porque, sei lá, ele deu um exemplo de pré-venda, né? Se a pré-venda vai muito bem, o algoritmo da Amazon entende que, ok, vamos fazer um grande pedido. Só que nem sempre vale a pena atender a um pedido grande, porque o algoritmo ele vai beneficiar, logicamente, muito mais a Amazon do que a própria editora. Aí tu tem questões de devoluções, por exemplo. É lógico que no meio disso acabou aparecendo o assunto Lei Cortez, né? Aquela lei do preço fixo. E parece que os editores estão vendo isso com bons olhos e até, quem sabe, uma oportunidade de baixar os preços se tiver mais livrarias, né, julgando que possa existir uma competição. Tá, deixa eu falar pra vocês. Eu fiquei chocado, tá, principalmente com relação ao Pipoca Nanquim, né, por ser justamente uma editora que nasceu na Amazon e tudo, né, tá no DNA da Amazon, o DNA do Pipoca passa pela Amazon. E de repente, beleza, eles são atendidos por um algoritmo como as outras editoras. Né, se vocês quiserem ver aqui, a Janaína da Mino a gente fez um vídeo na semana passada, durante o Mino Day, que justamente tem a visão da Mino sobre esse problema todo. A Jana, inclusive, era para ter participado desse papo, mas ela, por questões de saúde, né, acabou não indo. Mas é isso, galera. A Amazon não é mais... A relação, no mínimo, a gente pode dizer, das editoras com a Amazon não é mais a mesma, e imagino que não vai ser. Então, o que a gente vê acontecendo são iniciativas como, sei lá, o Pipoca Nanquim investindo em site próprio, a Panini abrindo lojas físicas, né? Ou mesmo as editoras estreitando os laços com as comic shops, com outras livrarias, para ter outras opções. Sinceramente, eu acho isso muito positivo, né? Pra gente ter vários focos, enfim. Ninguém vai sair da Amazon, não é isso. Mas a Amazon não é mais aquela grande salvadora do mercado de quadrinhos de até uns anos atrás. Eu vou deixar o link do papo completo aqui embaixo. Teve até puxão de orelha pro Dois Quadrinhos, né, do Ferrez e do Sidão, acho justo. Às vezes a gente dá umas escorregadas e é isso. Tá, peraí, faltou uma notícia. Nós temos que fechar um ciclo que começou na semana passada. E lembrando que especificamente essa notícia é um oferecimento Comics and Signatures. Olha, a experiência da comic shop norte-americana aqui no Brasil. Foi o Matheus que me enviou, né? Ele falou, Vini, olha só, né, o que tu estava falando no vídeo passado. Pois então, vocês lembram que o Francesco Mattina, quadrinista italiano, foi acusado de utilizar inteligência artificial em capas da DC Comics? Vocês lembram disso? Também ele foi acusado de fazer tracing, né, que é passar por cima do desenho dos outros. Deu um problemão, o Scott Williams, que é o arte finalista do Jim Lee, entrou na polêmica. Aí teve o Ed Granov lá do Homem de Ferro, que também reclamou. Eu acho que o principal ponto, que foi o que mais pegou,
é a edição 1069 de Action Comics. Que, olha só, o cara errou o símbolo do super-homem, gente. Deixa eu aproximar um pouco mais para vocês entenderem a gravidade do problema. Assim, o Jim Lee, ele esteve, acho que faz um mês ou dois no máximo, o Jim Lee foi num evento na França. E ele falou um pouco sobre essa questão de inteligência artificial e tudo mais. E ele comenta que um problema que a DC tem de meio que bater o martelo sobre esse debate como um todo é que é uma empresa, né? Ela faz parte da Warner. E a Warner tem vários subníveis, né? Então, sei lá, usar inteligência artificial no meio dos games, a princípio não é condenável, até onde eu sei, né? Ou, enfim, tem setores dentro da Warner que meio que a sociedade entende que usar inteligência artificial tá de boa, né? Nos quadrinhos não. Então é difícil ter uma regra que valha para tudo, né? Porque tá, beleza, então se não pode usar em vários setores. O que eles estão fazendo na prática é meio que, né, aparentemente ensinar pelo exemplo. Né? Tu tem um cara que usou inteligência artificial, né, supostamente usou inteligência artificial, e de repente, beleza, ele não vai ser publicado mais pela DC, né? Vamos ver agora a Marvel como é que vai reagir a isso. Mas, galera, foi muito bom ter vocês por aqui. Olha aí, acabou esse programa meio jornalístico, meio de entretenimento do teu domingo. Né? Lembra de apertar no botão do like, que eu acho que eu esqueci de pedir isso no começo. Lembrando que segunda tem live com meu querido amigo Levi Trindade. Na terça tem vídeo novo, e aí eu não vou dar mais detalhes. E na semana que vem eu vou divulgar aqui a programação dos próximos clubes de leitura, tá bom? É isso. Tchau, tchau.